momento, Pai, está aqui meu filho, Senhor, que vai trazer a tua palavra, Senhor, continuando, meu Pai, a tua palavra nesta casa, meu Senhor. Enche ele, Pai, do teu poder, da tua unção, da tua sabedoria, Pai, que não seja os lábios dele, mas sim o seu, Pai, aleluia, falando através dele, meu Senhor. Ah, Senhor, enche ele, manda a palavra mais e mais ainda. Ah, Jesus, ajuda ele, Senhor, enche ele, meu Pai, em nome de Jesus. Assim nós entregamos ele nas tuas mãos, Senhor. Já é abençoado, mas continua abençoando, Senhor, para estar aqui, Senhor, no comando, Senhor, da tua palavra, do teu poder, em nome de Jesus. Amém. O nosso pastor José está com a palavra de Deus. Aleluia. Também quero saudar a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Abrindo a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. Eu preparei uma palavra em casa, mas quando eu comecei a preparar a palavra e Deus, quando eu cheguei aqui, Deus me colocou uma palavra, não a que eu ia ler nesta noite, mas Jesus colocou aqui, o livro de Mateus capítulo 10, que tem por título a lição dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, e diz assim a palavra do Senhor, glória a Deus. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe o poder sobre os espíritos imundos para expulsar e para curar toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; João e seu irmão; Filipe, Bartolomeu e Tomé; e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; Lebeu, apelidado de Tadeu; e Simão Cananita; e Judas Iscariote, o mesmo que traiu Jesus. Pode sentar, igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero tão somente nesta noite anunciar uma coisa. Quando o nosso pastor Paulo estava aqui pregando, passou todo mundo por aqui. E eu disse: Jesus, a palavra que o Senhor me deu é essa daqui, confirmação. O irmão Humberto passou por aqui e cantou um corinho, um hino que ele canta, que falava sobre chamado. A irmã Aline passou por aqui cantando um hino, restitui. Pastor Paulo passou por aqui e deu uma palavra tremenda no livro de João. A irmã Maria passou por aqui e falou no livro do Salmo, irmã? E falou e louvou também a Deus com os corinhos. A minha esposa passou por aqui e ela falou um hino muito interessante, a nova cidade. É tão linda a nova cidade. E Deus me deu essa mensagem nesta noite, falando a respeito do chamado. Quando eu cheguei aqui na igreja hoje, que ouvi da boca do pastor Paulo algo que me alegrei espiritualmente, quando ele disse que o nosso irmão lá foi lá na casa do irmão e que Deus abençoou, E ali eu comecei a sentir coisas tremendas dentro do meu coração, porque em certo tempo eu estava falando e dizia assim: Senhor, e agora? Como é que vai ser? Eu não tenho dinheiro. Como é que vai ser? A gente tem que terminar aquela obra. E Deus, irmão, Ele via. Então Deus chamou. Deus chamou o pastor Paulo lá da casa dele, tirou lá do conforto. E se encontraram os dois, não foi por acaso. O Espírito Santo de Deus, ele faz essas maravilhas. Verdade. Deus, irmão, ele faz essas maravilhas. O Espírito Santo de Deus, ele incomoda as pessoas.
sim. Porque Deus está em todas as coisas boas. E o chamado dos discípulos, irmão, foi para evangelizar, falar do amor de Deus. Aí é interessante que lá na frente, Jesus envia os 12 discípulos. Jesus envia os 12. Aí ele ainda diz assim, olha só, não irei por cidade de samaritano. Mas Jesus presta atenção de pessoa, não. Ele só deu um conselho aos discípulos. Ele falou o seguinte, ele disse, não irei, não entra na cidade de samaritano, mas primeiro vai lá na casa de Israel, porque lá, aleluia, vai primeiro nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele mandou ir lá. Aleluia. Poderiam os discípulos dizer assim, olhar e dizer assim, olha, o meu mestre, ele não está me vendo. Eu posso entrar na cidade, olha, ô Felipe, ô Bartolomeu, vamos fazer o seguinte, o mestre não está vendo nós não, vamos entrar aqui na cidade de Samaria, lá tem os samaritanos, nós podemos pregar para ele, mas Jesus não mandou. Jesus disse, primeiro vai lá na casa, lá em Israel, prepara lá, anuncia o meu evangelho. Jesus disse aos discípulos, vai lá, e a palavra do Senhor vai dizer, Jesus chamou todos. Jesus chamou quem? Pedro, um homem que não tinha letra. Aí Jesus chamou um publicano, cobrador de impostos, né? E o povo tinha raiva do publicano, irmão. É tanto que quando ele se converteu, que ele foi devolver tudo que ele tinha pedido ao povo, ele foi devolver lá. Mas por que ele devolveu? Porque Jesus gosta das coisas certas. Jesus, ele me chamou e chamou você para fazer a sua obra. E primeiro quando ele chama, quando ele diz assim, olha, ele disse, não irei pelos caminhos dos samaritanos, né? Entrai na cidade dos samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas por quê? Ele poderia anunciar e dizer aos discípulos, olha, vocês podem ir para outra cidade, mas ele mandou primeiro ir para Israel. Muitas vezes nós estamos dentro da casa de Israel e queremos tirar o pé da casa de Israel. Queremos por simples coisa, muitas vezes nós se chateia. Nós temos que aprender a ser moderado. Nós temos que aprender a ser como Jesus disse. Jesus disse em Mateus, aleluia, 11:28, ele disse assim, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Aí lá na frente ele diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Muitas vezes eu estou querendo aprender, eu vou aprender com quem vou aprender? Com uma pessoa diferente de Jesus. Eu quero aprender as coisas que aquela pessoa está fazendo. Aí agora eu vou passar a desobedecer ao meu Senhor, o meu mestre, que ele me chamou para fazer a sua obra. E eu vou dizer para você nesta noite, evangelho é renúncia. Evangelho é você ter o coração, aleluia, ligado com o Senhor Jesus. Eu tenho visto tantas coisas acontecendo no meio do povo, tantas coisas estão acontecendo no meio do nosso povo. Aqui, graças a Deus, aqui nós temos o velho obediente. Nós temos aqui o irmão Roberto, a irmã Aline, são pessoas boas, pessoas que nós aprendemos a amar, irmã Aline. Você, o irmão Roberto, pastor Paulo, a irmã Maria, não são pessoas de nos dar trabalho, nada. E eu vou dizer para você, e se eu, um dia, se vocês precisarem de mim, eu disser assim, mas irmão, eu tenho aqui um pão, eu vou dividir para eu e vocês. Porque a função que Deus me deu é essa, irmão. Quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Ele deu um chamado. E quando Deus chama uma pessoa para fazer a sua obra, ele tem que ter um coração voluntário.
O chamado de Jesus é para fazer a sua obra. O chamado de Jesus é para a gente andar na sua presença. Fazer o ID do Evangelho de Cristo. E dizer para nações que Jesus é o nosso Salvador. Porque eu vou falar para você nesta noite que Tomé estava do lado do Senhor Jesus, como foi dito aqui pelo nosso pastor Paulo. Mas Tomé, ele tocou nas mãos de Jesus, mas ele era discípulo. Pedro, olha só Pedro, né? Pedro é um do chamado também, e Tomé, né? Pedro já foi assassino. Pedro já foi, né? Pedro pegou, eu estou dizendo aqui a fidelidade do discípulo. Pedro chamado também, quando Pedro chegou, quem conhecia Pedro achava que Pedro era um homem ignorante, pesado, peso de língua, a língua pesada. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Mas Pedro foi um homem na Bíblia que não tinha estudo e foi chamado de apóstolo, né? Apóstolo Pedro. Olha lá, que coisa tremenda Deus fez na vida de Pedro. A Bíblia vai dizer que numa pregação que Pedro deu lá dentro de Israel, foram 5.000 almas convertidas para o Senhor Jesus. Não é verdade? Então eu quero dizer para você que para eu, aleluia, pastorear ovelha, eu não preciso de leitura. Pastor Paulo não precisa de leitura. Ah, irmão, e Jesus chamou os discípulos, nenhum era doutor não, irmão. Só teve um que foi conhecido na Bíblia como doutor Paulo, né? Gamaliel. Né? Mas por quê? Porque Deus, quando Ele chama, Ele se responsabiliza. E eu vou dizer para vocês, quando Ele chamou os discípulos, Ele não ofereceu prata, nem ouro não. Ele disse assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quando teve uma certa vez que Pedro olhou para Jesus e disse assim, Senhor, ó, o povo está indo embora. O povo estão indo embora, Jesus. Aí Jesus olhou para Pedro e disse assim, e tu? Também não quer ir com ele não? Né, pastor Paulo? E tu? Também quer ir com ele? Aí Pedro olhou para Jesus e disse, Senhor, como posso eu ir? Se só tu tem a palavra de vida eterna. Oh, glória a Deus. Não é verdade? Então a palavra de vida eterna Deus tem para nós. Irmão Roberto, Deus é tremendo. Deus tem um propósito. Quando Ele trouxe o Senhor lá do Rio de Janeiro para cá, lá do centro do Rio, Deus tem um propósito aqui nessa terra para o Senhor. E eu vou dizer uma coisa grande. Você pode ser, alguém da sua família pode até não gostar de você, porque você é cristão, é crente. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Se o amor de Deus nos cobre, nós se sentimos alegres, porque a presença de Deus invade a nossa alma, o nosso espírito. Então Deus chamou, aleluia, Jesus chamando, e Ele mandou anunciar o reino. E Ele disse assim, pregai dizendo, é chegado o reino do céu. Glória a Deus. Jesus anunciando, mandou os discípulos pregar, anunciar o reino, que era Ele mesmo. Ele tinha vindo do céu para a terra. E hoje, muitas vezes, Deus manda nós fazer a obra e nós ficamos, eu vou dizer assim, dentro de 4 paredes, sem querer fazer nada para Jesus. A obra de Deus, irmão, necessita que nós pregoamos, falamos do Evangelho de Cristo. Deus, Ele nos chama porque Ele nos confia a sua palavra nas nossas vidas. Quando Deus te chamou para pregar o Evangelho, é porque com certeza Ele confiou essa palavra na tua mão. Ele confiou essa palavra na minha mão. E de pregar o Evangelho, olha, a toda criatura. Aí Ele disse, aquele que crê em mim será salvo. E o que não crê, pastor Paulo? Será condenado, é Bíblia. Aqui não tem história de carochinha. Jesus, Ele chamou, mandou ir os discípulos. Quando Ele manda,
uma comida para ele, né? E um tempo desse, lá onde eu trabalho, faz muito tempo, acho que uns 5 anos, teve lá uma festa lá, o salão estava cheio. Aí eu disse assim, quer ver se esse povo são adorador de Jesus, traga um mendigo e bota aqui no meio aqui. Se ele é adorador de Jesus, ele vai chamar o mendigo para sentar na mesa. Aí eu te digo, será que ele chamava? Então, Deus é tremendo, irmão. Mas se o mendigo chega na minha casa, eu vou sentar com ele, pregar o evangelho e saciar a barriga dele, que ele está com fome. Jesus fazia isso, irmão. Antes de Jesus pregar o evangelho, ele mandava saciar o povo. Mas por quê? Porque quem está com fome não quer ouvir o evangelho não, irmão. Quem está com fome quer comer, né, pastor Paulo? Então nós temos que saciar o corpo e a alma daqueles que estão com fome. Jesus disse, ide pregai o meu evangelho a toda criatura, aquele que crê em mim será salvo, e quem não crê será condenado. É a palavra do Senhor, não tem outra palavra, essa é a palavra. Jesus anunciando, chamando seus discípulos, aí ele disse assim, ó, eu te dou autoridade sobre os espíritos imundos, para curar os doentes, os leprosos, aleluia, ele deu autoridade, e ele ainda disse mais lá na frente, se pisarem, aleluia, nos escorpião, na serpente, não te farão nada, aleluia, não te causar problema algum, eu vou dizer assim, porque nem, aleluia, você pisando naquilo que é venenoso, você vai morrer. A Bíblia mordeu o apóstolo, mordeu Paulo, não mordeu? Uma libra. A Bíblia, né? Mordeu ele. Mas eu vou dizer para você o que aconteceu. Aí quem esperava que o apóstolo Paulo morresse, quem morreu foi a Bíblia. Aí eu te pergunto, mas por quê? Porque nós estamos cuidadosos debaixo de uma forte mão que é Jesus Cristo. Aleluia. Agora tem uma coisa, irmão. Para você ter o poder de Deus sobre a sua vida, você tem que estar igual à Arca da Aliança. Você tem que estar sentindo a presença de Deus. Tá obediente, né? Tem que andar certinho com Jesus. Tem tanta gente aí que está andando errado que a gente fica assim. Aqui não tem não, graças a Deus. E se tiver, Deus vai consertar. Deus vai pegar e vai fazer assim. Já vi um garotinho pequenininho, o meu neto. Ele cantava assim, havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, né? Então eu quero dizer para você, mesmo você sendo torto, existe um homem que pode ajeitar o torto e deixar os tortos andando reto, andando debaixo da sua presença. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou dizer para você, irmão, porque Deus ele faz assim na nossa vida. Jesus, ele é o dono da obra, é ele que te chama, é ele que te dá capacidade, é Deus que entra, aleluia, e faz um movimento na tua alma, aleluia, é Deus que começa a fazer o Espírito Santo mover o teu coração, aleluia, e todo dom é dado por Deus, glória a Jesus, oh aleluia, Deus te chamou para fazer a obra. Deus te dá o dom de pregar. Deus te chamou, aleluia, para curar. Deus te dá o dom de quê? De estender a mão sobre os enfermos. Aleluia. Deus te chamou para pisar nos escorpiões. Aí eu te digo, ele te deu o poder de quê? De esmagar. A serpente. Deus é tremendo, irmãos. Agora tem uma coisa. Se você for expulsar um demônio e ficar com medo, acredite que o demônio vai entrar em você. Pode acreditar. Um certo homem estava lá tinha um pastor que ele contava a história de um Zé fraquinho, que o Zé estava fraquinho, o demônio saiu do corpo, aí quando disse assim, ele estava dizendo, eu sou muito fraquinho. Aí agora disse, ó, após o demônio vai sair, vou sair daqui, vou entrar em você. Ele disse, vai para lá, e o sangue de Jesus tem por Deus, foi forte. Entendeu? Porque nós não temos que ter medo do demônio. Tem pessoas que quando uma pessoa se manifesta, o demônio entra nele, ele fica agitado, aí tem medo. Não tem que ter medo, Jesus já está dizendo aqui, ó, se pisarem nos escorpião, eu te dou autoridade. Autoridade, irmão, é coisas que
Só quem crê. Só recebe quem crê. Quem não crê não vai receber. Não crê, vai receber o que sem crer? Aí a Bíblia vai dizer assim, aleluia, sem crer, aleluia, é impossível agradar a Deus. Pastor Paulo acabou de falar aqui. É impossível agradar a Deus se eu não crer no nome de Jesus. Eu tenho que crer. E tudo que eu vou fazer, ó Senhor, coloca as tuas mãos debaixo da minha. Aleluia. Coloca as tuas mãos sobre a minha cabeça. E Deus vai fazer, irmão. Tem pessoas que estão, aleluia, necessitadas. Glória a Deus. Existem coisas que é o tempo do Senhor. E existem outras que é a gente que procura. O tempo do Senhor, quando Ele vem sobre as nossas vidas, acontece. É tudo no tempo do Senhor. O paralítico foi levantado da cama no tempo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Os 10 leprosos foram curados. Um voltou para agradecer. Mas foi o tempo do Senhor. E tudo tem um tempo determinado por Deus nessa terra. Tem pessoas que estão do nosso lado. E Deus, aleluia, Deus está abrandando com o seu poder, erguendo a sua mão sobre a igreja. Glória a Deus. Aleluia. A igreja de Jesus, aleluia, na face da terra hoje está sofrendo muitas perseguições, irmãos. Mas eu vou dizer uma coisa, irmão, né? As perseguições, elas não nos matam. Por que as perseguições nos matam? Ela não vai nos matar. Porque as perseguições são para a gente se pôr de pé. Você imagina se você não tiver nada, se você não passar por nenhuma prova, como é que você vai ficar de pé na presença de Deus? A vida está boa, eu vou relaxar, não vou orar, não vou buscar mais a Deus, não vou ler mais a palavra, por quê? Porque está muito bom. Mas eu vou dizer uma coisa, Deus ele conta com corajoso, como o Senhor disse naquele dia. Eu guardei aqui dentro de mim. Deus, pastor, só conta com corajoso. E eu vou dizer uma coisa para vocês nesta noite. Deus chamou para fazer a obra. Mas vamos tirar um dia em nome do Senhor Jesus para a gente evangelizar e ganhar alma para o reino. Nós vamos preparar aqui, vamos tocar a trombeta aqui dentro de Rocha Leão. Vamos ganhar alma para Jesus. Nós estamos precisando de lançar a rede. Nós estamos precisando de sair e pregar e levar a palavra do Senhor, porque também, botar uma caixinha de som ali, cantar 3, 4 louvor e falar no microfone é bom demais. Bom é quando nós for corpo a corpo, porque aí você vai sentir quando a pessoa está necessitada. Né? Existem pessoas que estão necessitadas de pão, outros de roupa, mas existem pessoas que estão mais necessitadas ainda da palavra de Deus. Cura da alma. Grande Deus, aleluia. E nesta noite, eu quero só deixar isso aqui para a nossa meditação. Você tem um chamado, e o chamado é exclusivo para pregar o Evangelho. O chamado de Jesus é para você fazer a obra dele e agradecer pelaquilo que você está fazendo, porque quantas pessoas hoje estão deitadas na cama do hospital sem vida, outros já estão partindo, outros já estão com, aleluia, com debaixo lá daquela coisa lá que bota no nariz, aleluia, do oxigênio, né? Outros estão debaixo do oxigênio, outros já estão mortos, outros já estão dando adeus a esse mundo, e você e eu estamos de pé na presença de Deus, devemos agradecer a Deus por isso. Aleluia. O chamado de Deus te chama para fazer a obra. Aleluia. E eu vou dizer nesta noite para você, ide com alegria, né? Fazer a obra de Deus, quando nós sair com alegria, fazer a obra de Deus, porque Deus é tremendo. Ele nos chamou